Em live realizada pela União dos Advogados do Brasil, a UNAB, o jurista Almir Pazianotto, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ex-ministro do Trabalho, ao responder a uma pergunta sobre a possibilidade de se criar o recall de políticos, levantou questões sobre a estrutura política do Brasil e mostrou que a atual estrutura impede mudanças. Pazianotto começou a resposta dizendo: começa a resposta com uma pergunta: quem aprovaria o recall? Pazianotto explicou que, a menos que haja uma nova Constituição, medidas inovadoras e que tendam a alterar o poder no Brasil jamais serão adotadas. O jurista exemplificou com a Câmara dos Deputados, que considera excessivamente numerosa e desorganizada. Ele apontou que a Câmara, assim como assembleias legislativas estaduais, precisaria ser qualificada e não numerosa, mas que na estrutura atual é impossível realizar esse tipo de mudança. Assim está. Começo respondendo com uma pergunta. Quem aprovaria o recall? A Câmara dos Deputados, o Senado, quem? Isto, não é? Para que isso aconteça, nós precisaremos de uma constituinte. Sem constituinte, jamais essas medidas mais necessárias e, vamos dizer assim, mais objetivas, mais radicais, jamais serão adotadas. Por exemplo, não há nenhuma necessidade de uma Câmara de Deputados tão numerosa. A Câmara dos Deputados, me perdoa o deputado Luiz Felipe, quando as sessões são transmitidas, elas dão a impressão de um mercado persa, de uma coisa absolutamente irracional e desorganizada. Se eu tivesse poderes para tanto, eu tirava todas as cadeiras, porque os deputados ficam em pé. Eles não se mantêm organizadamente sentados, e todos falam, disputam os microfones quase à tapa, não é? Ou então o plenário está vazio, com 4 ou 5 apenas ouvindo e tal, né? Não há necessidade de tantos deputados. Como não há necessidade em São Paulo de uma Assembleia Legislativa tão numerosa. O que a Câmara precisa ser é qualificada e não numerosa. A Assembleia Legislativa deve ser qualificada, não numerosa. Agora, como partir para essas mudanças? Eu vou lembrar aqui uma frase de um grande economista, né, que disse: a longo prazo todos estaremos mortos. Então, não me agradam as soluções a longo prazo. Porque a longo prazo chegamos à situação atual. Chegamos à situação atual, que é, com a atual Constituição, irreversível. Eu prestei muita atenção no que disse o deputado Luiz Felipe. Na sua conclusão, ele chega a uma constituinte. Ao concluir, porque como é que vamos aprovar? Ok, doutor Carvalho. Sua Excelência disse. Mas quem prepara a Constituição para levá-la a um plebiscito? Há um estágio intermediário, pelo menos, não é? Eu até imaginei, nas minhas elucubrações, que deveriam ser 2 projetos, um presidencialista e um parlamentarista. Vai demorar quanto tempo? Eu não sei. Vai tocando, vai então. De final, olha, nós queremos um regime presidencialista. Para acabar de vez com essa discussão se é parlamentarismo ou se é presidencialismo. Temos que definir o presidencialismo, nós temos que estabelecer quais os limites para o presidencialismo. Há um livro antigo, né, que compara o presidente da República no Brasil a um monarca revestido de poderes absolutos. O Carlos Maximiliano, não, o Pontes de Miranda, num dos seus livros, ele diz:
O presidente da República é um grande caudilho. E os governadores dos estados são caudilhos menores e locais. E, de fato, é isso que acontece no Brasil. Ressaltou bem o deputado Luiz Felipe. O povo não conhece a Constituição e, portanto, não tem apreço à lei fundamental. Eu ouço pessoas me criticarem dizendo, mas, Almir, você só fala na Constituição, você só escreve. Eu digo, mas é um assunto importante do momento. Como é que nós vamos... Eu vou falar no quê? Na lei do inquilinato? Não é? Nós precisamos reordenar o país. Mas como ensinou aquele grande constitucionalista antigo, o La Salle, não basta uma definição de Constituição, nós precisamos saber qual é o conceito de Constituição. O povo precisa entender o significado de uma Constituição. Se não entende o significado de uma Constituição, é óbvio que ela não tem um real suporte político. O povo não irá defendê-la. Daí essas mudanças sistemáticas, contínuas, não é? E que tornam pior aquilo que já era ruim. Que vão cada vez mais piorando um texto que originariamente já era ruim, e era ruim por ser prolixo. Uma Constituição não pode. O Napoleão Bonaparte disse: a Constituição deve ser curta e obscura. Por quê? Porque ela abre espaço para interpretação, como acontece com a Constituição americana. Aliás, nesse momento difícil, ou nesse momento democrático que os Estados Unidos estão atravessando, os senhores ouviram falar o nome de algum general a respeito, que tem opinado a respeito das eleições nos Estados Unidos? Ouviram falar o nome de algum chefe das Forças Armadas que tenha emitido opinião, que deve ser assim, ou deve ser assado? Isso é uma democracia. Respeitar, não é, o direito que o povo tem de escolher os seus representantes. Senhor presidente, colegas deputados, aproveitar a sua presença, senhor presidente, deputado Júlio Ribeiro, para lembrar que este plenário deixou de apreciar na semana passada 2 importantes acordos internacionais entre Brasil e Holanda, o primeiro, e entre Brasil e Saint-Martin, o segundo. Ambos países, ou a Holanda, os Países Baixos, solicitaram justamente esses 2 acordos para que nós pudéssemos o quanto antes fazer com que se destravasse esse acordo de céus abertos entre os países, Open Skies Agreements, e infelizmente, em virtude de uma obstrução, nós não votamos semana passada e, o que tudo indica, não haverá votação hoje. Isso é muito ruim para esse parlamento, internacionalmente falando. Já é ruim aqui dentro no nosso país, péssimo, aliás, porque estão nos cobrando nas ruas. Escuta, o Congresso Nacional parou? E a prisão em segunda instância? Não vamos mais debater? Senhor presidente, nós conseguimos o número mínimo de assinaturas, 103 assinaturas, para uma emenda de plenário ao projeto de resolução dessa casa para a volta da instalação das comissões, inclusive a de ética, que está parada. Conseguimos as 103 assinaturas para uma emenda, incluindo também dentre essas comissões a da segunda instância. O povo está cobrando. As pessoas querem a volta da punição para aqueles que cometem crimes e estão soltos. É um absurdo. A pessoa é condenada em primeira instância, é condenada em segunda instância por um órgão colegiado, por desembargadores, com provas robustas, e não vai presa. Isso não é um país sério, senhor presidente. Nós precisamos devolver a seriedade às nossas instituições, e é este Congresso, a voz do povo, a representação do povo brasileiro, que precisa fazê-lo. Agora, uma obstrução que está sendo feita por conta da presidência da CMO e de sua relatoria não pode mais ser tolerada. Não é possível que mais uma semana passaremos aqui em Brasília sem nenhuma única sessão da Câmara dos Deputados por conta de uma obstrução
em virtude de uma comissão. Não é possível, senhor presidente, não é possível, colegas deputados, faça um apelo. Temos as assinaturas para a volta da comissão da segunda instância. O próprio presidente, deputado Marcelo Ramos, assinou o requerimento, a emenda, para que nós pudéssemos apresentar em plenário a esse projeto de resolução. Prisão em segunda instância já. Precisamos voltar a debater esse tema e, mais do que isso, aprovar a volta da prisão em segunda instância para que bandidos não permaneçam soltos como hoje está acontecendo no nosso país. Obrigado, senhor presidente.